Boa noite. Você que tem motivo para agradecer, se puder, fique de pé. Se não tiver nenhum motivo, obrigado. Antes de qualquer coisa, vamos agradecer ao Senhor. Hoje de manhã, a gente sempre fala aqui, hoje de manhã mais um culto incrível. Se você não veio, você perdeu. Foi bênção. Continuamos a série A Presença. E a mesma pregação de hoje de manhã vai ser a pregação de agora. Só que de manhã foi em 13 minutos, né, William? Bati o recorde. 13 minutos. Agora vai ser em um pouco mais de 300 minutos. Brincadeira. 9 horas a gente acaba. Bom, coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos para que você não se distraia. Seja intencional. Pense agora nesse motivo de gratidão. Lembra que eu comecei perguntando se você tinha algum motivo para agradecer. Então, seja intencional. Pense nesse motivo. Pense no que você é grato ao Senhor. Não só naquilo que Ele te deu, mas naquilo que Ele fez, do lugar que Ele te tirou, para onde Ele te levou, quais pessoas Ele tem colocado na sua vida, quais coisas Ele tem suprido, o quão poderoso tem sido o agir de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Pense nisso de forma intencional, na medida que você pensa, aquilo que você pensa escorre para o seu coração. Então, seus pensamentos vão se tornando sentimentos de gratidão. Na medida que seu coração vai ficando cheio de gratidão, na medida que seu coração é cheio daquilo que Deus tem feito por você, na medida que seu coração começa a se preencher com aquilo que você é grato ao Senhor, aquilo que você sente se torna uma expressão. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, comece a expressar, comece a falar, comece a agradecer. Não espere eu começar orando, pode você começar agradecendo ao Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Muito obrigado pelo lugar que você me colocou. Muito obrigado pelas pessoas que você tem colocado na minha vida. Comece a ser grato, comece a falar. De forma intencional, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração é cheio daquilo que nós pensamos. Nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua bondade, Deus, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e principalmente sobre a nossa vida. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, obrigado pelo perdão dos nossos pecados e obrigado pela salvação. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Bom, hoje é a segunda pregação da série A Presença. Começamos na semana passada com o William. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Texto extremamente conhecido. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Diz assim na minha versão: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Somente esse versículo. Bom, quando a gente se propôs a falar sobre a presença, quando a gente começou essa série, quando a gente pensou sobre essa série, a gente queria trazer não só uma sensação de presença, não só uma experiência de presença, não só um mover que vem junto com a presença, mas principalmente a consciência da presença. Porque talvez o primeiro pilar, o primeiro princípio, o primeiro fundamento que a gente precisa entender e estabelecer quando se fala sobre presença
é que a presença ela não é um evento raso ou um evento isolado. A presença de Deus é um desejo, é uma vontade, é uma convicção do coração do próprio Deus. Então, quando a gente está falando sobre presença, é óbvio que, junto com tudo aquilo que Deus é, junto com esse lugar de consciência, como eu falei, a consciência da presença de Deus, é óbvio que tem o mover, é óbvio que tem as manifestações, é óbvio que tem os sinais, mas tudo isso vem acompanhado de uma consciência madura da presença de Deus. Tudo isso vem acompanhado de um entendimento maduro da presença de Deus. Porque são essas pessoas com esse coração e essa mentalidade, são essas pessoas que, quando o domingo à noite passar, depois do louvor, depois da pregação, depois do momento do café, depois dos discipulados que nós temos durante a semana, são essas pessoas que estão produzindo e construindo a consciência da presença de Deus, que de fato levarão e estabelecerão a presença de Deus onde quer que elas estejam. Então, é muito importante a gente começar, de fato, fundamentando e embasando esse princípio. Por isso que eu li Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o anjo diz, e ele resume, ele fala acerca do plano de Deus. Mateus capítulo 1, 23 é muito simples, muito conhecido, porém tem uma abrangência muito grande, tem uma profundidade muito grande. Ali, quando o anjo aparece, ele está trazendo toda a revelação, todo o entendimento, todo o objetivo do plano de Deus. Jesus vai nascer e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Literalmente, Deus no meio dos homens. E entender isso traz algumas aplicações práticas, entender isso traz alguns conceitos muito práticos, porém muito profundos. Talvez o primeiro, se você quiser anotar, e eu vou ser bem objetivo em todos eles, para a gente ser mais prático possível, mas depois você pode ler em casa ou você lê durante a semana. Primeira coisa, comecei falando, a presença de Deus não é um evento, um acontecimento, é uma convicção, um desejo e uma vontade que partem do próprio Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, você pode ler o contexto depois com calma, mas deixa anotado aí. Gênesis capítulo 3, versículo 8, fala que Deus está passeando no jardim, Deus está andando no jardim e ele procura por Adão. Perceba que no cenário original, no cenário perfeito, no cenário ideal, existe um lugar criado por Deus, estabelecido por Deus, onde o homem vive nesse lugar e Deus habita com o homem. Existe um lugar onde o homem e Deus compartilham do mesmo espaço físico literal. Fala de um apontamento profético que a gente vai ver ao longo de todas as escrituras e também de um apontamento futuro, que a gente vai falar mais tarde, falando já de Apocalipse. Mas é uma realidade, é um fato, é uma vontade consumida através de um desejo, ou uma vontade concebida através de um desejo. Qual o desejo? O desejo de Deus de habitar com o homem. Parênteses, Deus ele não é absoluto em poder, Deus é absoluto em vontade. Todo o poder que ele tem trabalha para a sua vontade. Deus é absoluto em vontade. Se eu perguntar para você, quanto que do poder que ele tinha, ele usou para criar tudo que ele criou? Você sabe? Eu não sei. A Bíblia não diz isso. Talvez Deus usou uma fração mínima do seu poder, já é o suficiente para impressionar a gente. Caramba, olha como Deus fez tudo aquilo que ele criou. Mas quanto da sua vontade ele usou para fazer tudo aquilo que ele fez? Toda. Porque ele fez exatamente como ele quis. Então a gente não consegue enxergar e não consegue ver nas escrituras um Deus refém do seu poder, mas um Deus absoluto em vontade. E a sua vontade é aquilo que está relatado e descrita em Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Se você quiser entender o propósito eterno, a ideia original de Deus, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Antes da queda,
e depois da consumação. Tudo que acontece nesse intervalo de tempo aponta para uma única coisa: Deus quer habitar no meio dos homens. Deus quer que a sua presença seja conhecida, perceptível e sentida pelos homens. Então, quando você olha para Gênesis 3:8, você está vendo Deus andando no jardim e Adão se esconde. E é muito interessante que, quando Deus chega para Adão, e perceba que ele fazia isso na viração do dia, então era algo que Deus fazia diariamente, porque essa era a dinâmica do Éden. Tudo aquilo que Adão tinha, tudo aquilo que Adão recebia, tudo aquilo que Adão sabia, ele recebia diretamente de Deus. Adão no Éden era a intercessão entre o Criador e a criatura, como Jesus fez no meio dos homens quando veio, e o papel da igreja hoje. A gente só está no mundo porque a gente é a intercessão. Nós precisamos ligar dois pontos: existe um mundo perdido e um Deus que salva. A igreja está no meio desses dois pontos. A igreja está no meio desse lugar, ligando esses dois extremos. Então, quando Deus chega e pergunta para Adão: Adão, onde é que você está? Poxa, você pensa, caraca, é Deus, né? Adão se escondeu muito bem de Deus. Adão encontrou uma moita muito grande. Não. Quando Deus pergunta para Adão onde é que Adão está, é como se Deus estivesse perguntando se Adão tinha consciência do lugar que ele acabou de entrar. Perceba que Adão tem uma vida toda na presença de Deus. A partir do momento que a vida na presença de Deus é corrompida, literalmente se rompe, Adão rompe com a ordem que Deus cria, ele não só transforma a vida dele num caos, mas tudo à sua volta sai do centro da vontade de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo algo muito interessante. Ele disse que o caos do mundo é a sua normalidade sem a presença de Deus. Então o mundo em si não é um lugar caótico que dá medo, terrível. O mundo é um lugar na sua normalidade sem a presença de Deus. Quando Adão rompe com isso, Deus olha para ele e pergunta: você tem noção do lugar que você acabou de entrar? E Adão certamente não sabia. Por isso que ele tem medo e se esconde. Primeiro aspecto importante para a gente entender sobre a presença de Deus: toda vez que a gente sai da presença de Deus, e isso talvez é o que mais toca o meu coração. E quando eu falo sair da presença de Deus, eu não estou falando no sentido de você ir para um lugar inacessível, tá? A gente já viu que não é sobre isso. Mas quando a gente sai desse lugar da consciência da presença de Deus, que a gente, é óbvio que depois da pessoa do próprio Deus, você é o primeiro a saber. Você é o primeiro a ter consciência. Você é o primeiro a... de novo. Caramba. E quantas vezes a gente faz isso durante a caminhada? Caraca, não. Não era pra... Nossa, falei de novo. Esse estado, essa condição é a normalidade, o mesmo parâmetro do mundo. É a normalidade do homem fora da presença de Deus. Toda vez que você sai, se afasta, se distancia, ou muitas das vezes até se perde desse lugar, desse caminho de presença, desse lugar de segurança, desse lugar de conforto, desse lugar também de consolo, de afeto, e principalmente esse lugar de amor. Toda vez que você sai desse lugar, existe uma voz dentro do seu coração que diz: Gabriel, onde é que você está? Igor, onde é que você está? Mateus, onde é que você está? Existe um lugar muito melhor, existe um lugar muito mais confortável, existe um lugar muito mais seguro, existe um lugar muito mais próprio e adequado para a nossa habitação. Mas muitas das vezes a gente prefere estar em outro lugar. Quando Deus olha
para Adão e percebe que ele não está ali, primeiro, Deus não foi pego de surpresa. É muito bom a gente pontuar isso. Deus não foi pego de surpresa. Caraca, olha o que cada um fez, e agora? Imagina no céu. Putz, Adão errou, e agora? Vai lá você, vai você, faz você, vai você, e aí? Quem vai? Ah, vai Jesus, que, sei lá, é mais novo. Vai você. Não. Quando Jesus vem, João capítulo 1, isso é muito simples, mas é muito profundo e muito poderoso. Jesus vem porque ele tem total consciência da realidade que ele está vindo para redimir. Jesus não é um homem, não é um missionário jogado no campo para ver o que vai dar. João capítulo 1 vai falar que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo não somente estava com Deus, mas o verbo era Deus. Então no princípio existia um verbo que era o próprio Deus. Gênesis 1 vai falar que no princípio Deus criou o céu e a terra. E ele diz, haja, ajuntem-se, encham-se, cresçam. Toda vez que Deus profere um verbo, é a autoridade que ele dá para Jesus trabalhar. Por isso que Colossenses fala que todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio dele, sem ele, nada do que existe poderia ser feito. Então esse verbo tendo total conhecimento daquilo que está acontecendo, esse verbo tendo total entendimento daquilo que está acontecendo, o que ele faz? O verbo se faz carne e habita entre os homens. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quando João está falando que Jesus habitou entre os homens, essa palavra habitou, tabernacular, dando referência ao tabernáculo do Antigo Testamento, está falando que Jesus armou, Jesus estabeleceu, construiu uma morada permanente e eterna. Nós falamos isso aqui hoje de manhã, esse nosso corpo físico, esse nosso corpo terreno tem um prazo de validade. Porém, aquilo que Deus estabeleceu em João capítulo 1, quando o verbo se faz carne e habita entre nós, é algo permanente e eterno. Por isso que faz sentido, quando a gente falou há 2 semanas atrás, sobre Gênesis capítulo 2 e 3, na formação do homem, quando Deus diz, façamos o homem, fala de uma ação contínua. Deus ainda está fazendo o homem até hoje. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão edificando o homem até hoje. Existe um trabalho de Deus na construção do homem até hoje. Por isso que o próprio Deus precisou se encarnar. A gente já ouviu isso tanto, a gente já leu tanto sobre isso, você sabe isso de cor, por isso que muitas vezes a gente não dá valor exatamente às coisas que precisam dar valor. Quantas vezes errado, você de forma errada, quantas vezes a gente inverteu a prioridade do coração de Deus, isso é muito perigoso. Quantas vezes olhando para aquilo que a gente precisa fazer, para aquilo que a gente quer que seja feito, e principalmente para aquilo que a gente acha que é o melhor a ser feito, nós invertemos as prioridades do coração de Deus. Por exemplo, Jesus diz que existe festa no céu por um motivo. Quando o louvor é muito bom, quando a igreja está cheia, quando a pregação é boa, poxa, como foi tremenda aquela música, Não. Existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando alguém nasce de novo, os anjos fazem festa no céu. E isso é uma prioridade para o coração de Deus. Devia ser uma pauta prioritária no coração da igreja. Filipenses, ou melhor, Efésios 2, lá no final do capítulo vai falar que nós estamos sendo preparados para servirmos como morada para a habitação de Deus. E aí você já ouviu isso tanto, eu já ouvi isso tanto, eu já sei tanto sobre isso, que eu falo, pô, legal, que maneiro. Estou sendo preparado para servir como uma habitação de Deus. Pô, legal. Caraca,
Peraí, eu estou sendo preparado para me tornar uma habitação de Deus. Opa. Aí você dá uma orada, dá uns 2 chaves e... Peraí. Deus vai morar, Deus quer morar em algum lugar. Deus tem uma habitação, Você está sendo edificado para ser essa habitação. Caraca, já vem um arrepio na segunda, né? Eita. E aí você vai, você ora, você medita. E aí você começa a ficar emocionado. Daqui a pouco você está chorando de joelho, tendo a consciência da presença de Deus, que é uma consciência de uma presença dentro de você. Então pensa que Jesus, quando disse que vocês farão obras maiores que as minhas, né? A gente sempre pensa na ótica de, caraca, então se Jesus curou 10, eu vou curar 11. Se Jesus ressuscitou 5, eu vou ressuscitar 6. Sempre olhando para aquilo que é melhor para mim. Só que o que Jesus está dizendo aqui é muito simples, porém muito poderoso. Ele está falando que a igreja fará obras maiores do que ele, porque agora, como habitação de Deus, aonde eu chego, Jesus chegou. Aonde você chega, Jesus chegou. E aí não precisa responder para mim. Como é que estão os ambientes que você frequenta quando Jesus chega? Como é o seu trabalho quando Jesus chega? Quais são os assuntos que tem na mesa da sua família na festa de fim de ano quando Jesus senta? Qual é o tipo de tratamento que o seu chefe ou os seus funcionários, dependendo da sua posição, dão para você quando estão de frente com Jesus? E aí vai mudando a nossa ótica, né? Vai mudando a nossa percepção. Vai mudando o nosso sentimento e principalmente a nossa consciência. Vamos preparar um lugar para Deus habitar. Venha o teu reino, Jesus, sobre a terra. Amém. Mas a construção começa dentro de corações. Deus está edificando algo, está edificando a igreja através dos corações que compõem a igreja. Ali atrás tem o nosso mural, uma família de famílias. Eu acho muito interessante porque não é uma família de pessoas, é uma família de famílias. E aí você pensa, Gabriel, mas eu cheguei na igreja sozinho. Então se ninguém te adotou, tem alguma coisa errada. Continuamos sendo uma família de famílias. Muda mais um pouco. E aí você vai ter na consciência, o entendimento e esse arrepiozinho que deu agora aí, sabe? Em mim deu aqui. Forte isso, eu nem tinha pensado em falar isso. Se você está sozinho na nossa igreja e ninguém te adotou, tem alguma coisa errada. Anota para mim isso, alguém. Continuaremos sendo uma família de famílias. Por quê? Porque Deus só se move dessa maneira. Não é que ele não sabe ser de outra maneira, é que ele escolheu ser dessa maneira. Ele escolheu ser reconhecido dessa maneira. Ele escolheu ser percebido dessa maneira. E principalmente, ele escolheu que as outras pessoas o conheçam dessa maneira. Jesus fala, pelo amor, pela maneira com que vocês se amam, pela maneira como vocês amam uns aos outros, vocês serão conhecidos. Então percebe que quanto mais da consciência da presença de Deus nós temos, mais da presença de Deus nós deixamos nos lugares. Quanto mais consciência da presença de Deus nós temos, mais da presença de Deus as pessoas que se relacionam com a gente vão ter acesso, vão ter conhecimento, vão perceber. Quando Jesus lá em João, ainda dentro desse mesmo entendimento, João capítulo 14, ele diz que e eu orarei ao Pai para que vos envie um ajudador ou consolador. E ele diz, e ele é o Espírito que o mundo não vai receber porque não conhece, mas vocês vão receber porque vocês conhecem.
Então existe um consolador. Quando Jesus envia um consolador, e eu lembro que eu vi isso aqui na igreja e me marcou muito, nunca mais esqueço isso. Foi uma vez que o Bruno estava pregando, e eu nunca tinha olhado com essa ótica. Jesus ali fisicamente, literalmente, com os discípulos, está falando, né, animando os discípulos, exortando, falando que o tempo está chegando, está ensinando, estou indo para o Pai, aquela coisa. E ele então, ele diz para os seus amigos, para os seus discípulos, ele diz que será enviado um consolador. Para quê? Para suprir, isso é muito forte, para suprir a saudade de um Deus físico, de um Deus presente. Você percebe? Você imagina os discípulos, cara, ouvindo isso. Os discípulos ouvindo isso da boca de Jesus. Os discípulos chorando em pranto, como alguém que tem saudade de um amigo. E ele fala, cara, calma aí. Eu não estou querendo colocar os discípulos num lugar maior do que o nosso, superior ao nosso, não é isso. Mas eu estou falando do contexto literal, do versículo, do capítulo, do enredo. E Jesus olha para eles e fala, cara, eu sei que vocês vão sentir saudade. E você imagina um amigo seu que está indo embora e ele fala, cara, eu não vou voltar mais. Agora não. Cara, quando eu voltar, talvez vocês não estejam aqui, talvez demore um pouco. Cara, não sei, eu vou para longe. Imagina um amigo seu falando isso. Não sei se vai dar para a gente se ver. E você fica desesperado. Você fala, não, cara, peraí. Cara, foi tão intenso, foi tão verdadeiro. Cara, você amou tanto a gente. Como assim, cara? E ele fala, calma. Mas eu orarei ao meu Pai e Ele vai enviar alguém para consolar vocês. Ele vai enviar uma parte, uma pessoa, um aspecto. Ele vai enviar alguém semelhante a nós. Ele vai enviar o próprio Deus, o Espírito Santo. Nem um pouco menor que Deus, nem um pouco maior que Deus, a própria pessoa de Deus. Ele vai enviar o Consolador. E vocês receberão. Por quê? Porque vocês conhecem. E quando ele diz porque vocês conhecem, ele já fala do coração de um discípulo que já está aberto. Que já é uma terra boa para plantar, uma terra fértil. Alguém que já está apto a receber o Consolador. Alguém que já está apto a ser um porta-voz, receber um depósito da presença. Você imagina que essa caneca cheia, você enche ela com água, como é o caso aqui, e você leva lá atrás. Isso sai daqui cheio, chega lá atrás, sacia a sede de alguém, depois pode ser cheio de novo. Um recipiente pronto, totalmente preparado para receber algo, para servir alguém. Quando eu percebo esse relato, eu tento imaginar, eu sempre falo isso aqui, né? Eu sou muito curioso, né? Então sempre tento ler muito sobre os contextos, sobre os cenários. Então eu tento imaginar, tento mensurar, né? Como que seria, não o coração no sentido de expectativa, mas, cara, na saudade do sentido literal. Você tenta imaginar que não tem nenhuma comunicação como a gente tem hoje. Uma videochamada, uma mensagem. Então um amigo seu está indo. Está indo. Mas ele te ama tanto que ele diz que vai deixar alguém para te consolar. Vai deixar alguém para suprir, tapar buracos, suprir suas mazelas, seus medos, suas angústias. Vai ter alguém para te consolar. E ele diz, eu orarei ao Pai. Eu pedirei ao Pai. Eu me colocarei nesse lugar de pedir porque eu sei o quão importante é. Eu me colocarei nesse lugar de supridor de necessidade porque eu sei o quanto vocês precisam. Devia ser poderoso demais a relação de Jesus com os discípulos. Você imagina os discípulos olhando para Jesus, nessa esfera que a gente tem hoje, tendo a consciência, sentindo no espírito, sentindo no coração e vendo. Abraçando, conversando, rindo, falando pelo olhar. A manifestação de tudo aquilo que está no céu, do ápice do reino de Deus, o ápice do trono de Deus, que é Deus no meio dos homens, partiu do coração do próprio Deus.
O Éden parte do coração do próprio Deus. A encarnação de Jesus parte do coração do próprio Deus. A redenção e salvação por meio da presença e obediência partem do próprio Deus. A consumação de todas as coisas partirá do próprio Deus. A presença de Deus não é um evento, não é uma expectativa que começa às 5:30 da tarde para ser suprida às 7 horas. A presença de Deus é uma convicção da sua vontade. A presença de Deus é a materialização, o suprassumo da sua vontade. Ele quis. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que salvou o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que escolheu morrer no lugar do homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Espírito Santo para consolar o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele prometeu que estaria com o homem todos os dias da vida. Independente da interpretação e do olhar que você quiser, fala de um amor. Fala de um amor que não é um sentimento, mas é uma pessoa. Quando a gente tem convicção da presença de Deus, quando a gente tem ciência da presença de Deus, quando a gente tem entendimento da presença de Deus, o único lugar que nos resta, o único sentimento que é gerado a partir desse lugar, o único entendimento gerado a partir desse lugar é que a gente está falando de um Deus de amor. A presença de Deus se consome ou é consumida através daquele que os ama, daqueles que buscam, daqueles que o perseguem. Você entender amor de Deus na perspectiva da sua presença, de todos os lugares que Ele tem governo, de todos os lugares que Ele é absoluto, muda um pouco a nossa ótica sobre o próprio amor, porque acho que a gente já falou isso aqui na igreja. Biblicamente falando, o amor não é um sentimento. Biblicamente falando, o amor não é um sentimento. O amor não é uma emoção, não é um êxtase, não é um suspiro. O amor é uma decisão. Ponto. Você ama por quê? Porque você escolheu amar. Você decidiu amar. E uma vez que você escolheu amar, você não sabe ser de outra maneira. E aí o Paulo Borges fala isso. Porque nós somos feitos de amor. Então, pessoas feitas de amor não amam. Elas são amor. Assim como pessoas cheios e feitos da presença de Deus, eles não promovem a presença de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Aonde você chegar, chegou a presença de Deus. Nós falamos isso na série do Reino de Deus e o conceito é basicamente o mesmo. Aonde a igreja chega, chegou a presença de Deus. Aonde você chega, chegou a presença de Deus. As pessoas com que você se relaciona são pessoas que têm contato com a presença de Deus. E o ápice disso, desse entendimento e dessa materialização, como eu falei, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, e eu queria ler, eu ia só falar, mas eu queria ler porque, além de ser literal e profético, é poético, porque é muito bonito e nos enche de esperança. Apocalipse 22, se você puder abrir, eu vou ler na minha versão. Apocalipse 22, versículo 1 diz assim: E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para curas das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, versículo 4, e verão a sua face.
e verão a sua face. Qual o sentimento gerado no seu coração agora? Agora. Quando a gente lê que existe um lugar onde estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E nós veremos a face de Deus. Eu falei de manhã isso. Como eu citei, o mundo não é um caos. O mundo é um lugar em sua normalidade, sem a presença de Deus. Os maiores ataques do mundo hoje têm sido na nossa maneira de pensar e na nossa consciência daquilo que de fato somos. Mais uma vez, os maiores ataques do mundo hoje são na sua maneira de pensar e na sua consciência daquilo que de fato você é. Paulo alertou isso há milhares de anos atrás, quando ele disse que o Deus desse século tem implicado com seu vestimento? Não. Tem reclamado do seu comportamento, como você senta, onde você está falando, o que você está falando, a maneira que você... Não. Do meu jeito? Não. O Deus desse século tem cegado o seu entendimento. Para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho, isto é, a glória de Cristo. Satanás tem agido de forma sucinta, de forma nos bastidores, lá fora. Fazendo o quê? Cegando o entendimento. Enquanto a gente ainda briga muito. Eu paro para conversar com os amigos cristãos e a gente ainda briga, diverge muito. Calça preta, calça jeans, calça rasgada, tênis xadrez, tatuagem, sem tatuagem. Satanás está entrando na mente de gente. Satanás está afetando a mente de pessoas. Satanás está cegando o entendimento. Então ele deixa um lugar para a igreja saber onde é que é a batalha, onde é que está tendo a briga. Onde é que a gente precisa lutar. Tá, mas por que é tão forte, é tão vital, é tão destrutivo cegar o entendimento? Porque quando cega o entendimento, a primeira coisa que ele afeta é que você para de se ver como Deus te vê. E como Deus te vê? Gênesis, a imagem e semelhança de quem Ele é. A imagem e semelhança de quem Ele é. Por isso que nesse dia aqui, eu dei essa pausa, você vai olhar para a face de Deus. Paulo fala isso. Hoje a gente vê obscuro, e ele está falando de uma pedra de bronze, que era o espelho da sua época. Por isso quando ele diz que vê mais ou menos como um espelho, não é um paralelo com o espelho que a gente tem hoje. Então ele está falando que ele olha para uma pedra meia de bronze, que vê uma imagem meio turva, e ele está falando que hoje a gente vê assim, mas um dia nós veremos face a face, e conheceremos também como somos conhecidos. E sabe uma grande surpresa que você vai ter? Quando você olhar no olho de Deus, você vai se ver como Deus te vê. E você vai falar, caraca, eu? É, você. E verão a sua face. Vê a face de Deus. No Antigo Testamento, quem via a face de Deus morria. Na pessoa de Jesus, quem olha para a face de Jesus tem vida. Vida em abundância, vida em eternidade. E nas suas testas estarão o seu nome ou o seu novo nome. Ali, nesse lugar, não haverá mais noite, não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus iluminará todos, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve
vão acontecer. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu venho, e eu venho sem demora. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Certamente Deus vem e vem sem demora. Certamente Jesus vem sem demora. Minha avó falou isso. Minha mãe falou isso, já descansou e está no Senhor. Eu falo isso. Daqui a pouco o Miguel vai estar falando isso. E aí a gente transforma em algo tão normal que a gente esquece da glória. A gente deixa de lado a glória. Meu amigo, Jesus vem e Ele vem sem demora. A consumação de todas as coisas, na plenitude do tempo, nem um dia mais, nem um dia menos, sem correr demais, sem se atrasar demais, Jesus vem sem demora. E para que Ele vem? Para estabelecer para sempre um lugar para a presença de Deus. Então é muito importante a gente começar desde hoje, ser um perseguidor da presença. Por quê? Porque é isso que você vai fazer durante toda a eternidade. E não é por resto da sua vida, né? Que a vida você já pensa em um tempo curto. Você vai fazer durante toda a sua eternidade. A eternidade de todo homem e mulher que nasceu nessa terra. Ou melhor, a vida de todo homem e mulher que nasce nessa terra tem o mesmo final no sentido de eternidade. Uns estarão diante de Deus e outros não. Eu ouvi um pastor falando esses dias, achei muito interessante. Ele disse que perguntaram assim para ele: o que é inferno? E ele falou assim: inferno é uma das maiores demonstrações de amor de Deus. E eu falei: caraca. Aí tive que apertar o continuar assistindo, né? Que a história já ia acabar, você aperta continuar assistindo. E ele falou: pensa comigo. Existe uma pessoa que leva a vida inteira longe de Deus, dos seus princípios, dos seus preceitos, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus pensamentos, a vida inteira longe de Deus. Não tem a menor intenção de ter um relacionamento com a pessoa de Deus. E Deus ama tanto essa pessoa que fez um lugar para essa pessoa viver sem Deus. Eu falei: caraca. E aquilo veio com um peso. Eu falei: caraca. Guardadas as proporções, a corrida da nossa vida é uma só. É preparar o nosso coração para a eternidade. Por isso que Jesus veio. Por que Jesus vem? Porque Ele prepara o nosso coração para viver diante de Deus para sempre. Esse, inclusive, é um dos papéis do avivamento. Para que serve o avivamento? Para a gente ter a consciência de como é uma vida inteira diante de Deus. Imagina, uma vida inteira diante daquele que pode fazer tudo, daquele que governa tudo, daquele que sabe de tudo, daquele que controla tudo, que nada foge do seu controle, nada foge da sua mão. Esse é um dos papéis do avivamento. Preparar o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, para vermos uma vida inteira diante de Deus. E aí a minha oração durante essa semana foi essa. Por que é que, mesmo ouvindo isso, mesmo lendo sobre isso, mesmo falando sobre isso, ainda assim a gente escolhe viver tão longe? Ainda assim a gente escolhe estar em outros lugares. A gente escolhe fazer outras coisas. A gente escolhe priorizar outras agendas. A gente escolhe devotar a nossa atenção para um outro Deus. E é um Deus com letra minúscula. Por quê? Porque dependendo do contexto, do momento e da época, eu vou dar atenção para o Deus que me servir melhor. Você vai dar sua atenção para o Deus que te servir melhor.
Nossa, você está me acusando, está me apontando. Não, estou falando de mim. Estou falando de mim. Que é uma realidade de muitos de nós. Quando Deus não satisfaz os meus pensamentos e os meus desejos, eu me volto para o Deus que eu criei. Porque esse Deus que eu criei não me frustra. Esse Deus que eu criei não diz não. Esse Deus que eu criei vai sempre me dar um tapinha nas costas. E aí domingo eu tô aqui, volto para lá. E a gente chora, ora um pelos outros, se abençoa. Mas na segunda-feira não. Na segunda-feira você tem falado coisas que para mim não servem. Na segunda-feira você está me pedindo coisas que são difíceis. Então a minha atenção, a minha agenda e a minha rotina voltam para o Deus que eu criei. Uma escolha minha, uma escolha sua, uma escolha nossa. Eu termino dizendo que eu sou muito fã de parábola. Uma vez na minha antiga igreja, a gente estava vendo sobre série de mensagem. Eu falei, vamos pregar as parábolas. O pessoal não curtiu muito não. Parábola normalmente é aquelas revistinhas de adolescente lá para ensinar e tal. Mas cara, eu sou fã de parábolas. Será um dia uma série de parábolas? Vamos deixar. E a que eu mais gosto é a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece. Porque Jesus é muito sábio. Muito sábio, muito. E a mente de Jesus na psicologia estuda a mente de Jesus, né? Então tamanha sabedoria. E quando ele fala sobre a parábola do filho pródigo, pelo menos no ponto de vista que eu gosto, na perspectiva que eu gosto, a parábola do filho pródigo é uma história sobre o filho que fica. Eu sei que tem todo o cenário, tem todo o protagonismo, né? Tem todo o enredo, todo o apontamento intencional para aquele que se perde, que é o contexto que Jesus está dando. Cara, mas tem uma mensagem muito poderosa para o filho que fica. Perceba que a primeira coisa que mexe comigo, aquele que ficou e aquele que escolheu sair, tem o mesmo tratamento do pai. Aquele que ficou e aquele que escolheu sair tem o mesmo tratamento do pai. Por quê? Porque primeiro que, além de ser um pai que conhece o coração dos filhos, a gente está falando de um pai que escolheu amar. Um pai que resolveu amar. Tanto na traição do abandono, tanto na lealdade do tô contigo, na confiança, não fica aqui. E quando o filho que vai embora volta, e nesse mesmo contexto Jesus fala da ovelha perdida, fala da moeda perdida e fala do filho perdido. Lucas 15. E é aí que ele diz, né? Existe festa no céu quando um pecador se arrepende. O pecador se arrepende, isso é muito poderoso. O céu faz uma festa porque alguém nasceu de novo. O céu faz uma festa porque alguém decidiu não mais viver com o curso do mundo, mas viver de acordo com a vida que Deus quer. Então o céu tem festa. Uma festa no céu, os anjos jubilam. O trono está alegre. Deus está sorrindo. O pecador arrependido. E quando o filho volta, e aí para mim que tem a chave da parábola, o outro olha de longe e vai até o pai, né? Fala com o servo e vai até o pai. O que está acontecendo? E começa aquela inquietação. E por que me pega muito esse filho que fica? Não estou querendo me comparar com ninguém, mas uma história muito comum no nosso meio é que eu fui nascido e criado na igreja. Desde novinho.
desde que eu me conheço por gente. E aí eu tinha muito disso, né? O cara chegou na igreja, se converteu, aceitou Jesus, aquela coisa toda, e todo mundo vai em cima dele, aquela festa e tal. E você não fala, né? Mas você tá aqui, né? Então tem festa, né? Tipo, né? Tá bom. Eu tô aqui todo domingo, né? Tô 18 anos vindo pra essa igreja domingo e nunca tiveram uma festa pra mim. O cara chegou semana passada, tem festa, né? Entendi. E a parábola do filho pródigo trata o nosso coração nessa perspectiva. Por isso que eu falo que tão poderoso quanto o ensino e o olhar para quem foi embora é o coração que Jesus estabelece com o tratamento que o Pai tem com aquele que fica. Porque em momento nenhum, isso é muito, muito forte, em momento nenhum se questionam o amor, em momento nenhum se questionam o coração, em momento nenhum se questionam as intenções, o sentimento, se questiona aquilo que foi feito por um em detrimento do outro. Mais uma vez, quando aquilo que eu prego, ensino e canto não me satisfaz mais do que você, eu vou procurar o meu Deus, eu vou procurar o meu Pai, eu vou procurar aquele que eu estava do lado, porque você foi embora, você não merece, eu sou melhor que você. Quem falou? Quem disse? Que Deus é esse? Que coração é esse? Que consciência de presença é essa? Então aqui nada mais é do que a reunião dos filhos que decidiram ficar. Então a gente é melhor que quem está lá fora? Não. Então eu sou mais importante do que quem está lá fora? Não. E pasme, Deus me ama mais do que quem está lá fora? Não. O amor não é um sentimento, não tem régua. O amor é uma escolha. Deus escolheu amar. E quando Deus ama, Ele só ama. Por fato de ser Deus, quando Ele me ama, Ele só me ama. Quando Ele te ama, Ele só te ama. O amor de Deus não é dividido. O amor de Deus não dilui. O amor de Deus não tem rebarba. O amor de Deus é. Por quê? Porque Deus é amor. Então a definição da frase Deus é amor não está caracterizando o amor, está caracterizando Deus. Deus é amor. Logo, fora de Deus não existe amor. Qualquer sentimento que não seja em Deus não é amor. Qualquer expressão de bondade, de generosidade, de afeto fora do coração de Deus não é amor. Mas o que isso tem a ver com a nossa série? Tudo. Por quê? Porque uma vez que você carrega a presença de Deus, você carrega quem Deus é. Se você escolhe carregar a presença de Deus, não tem uma opção múltipla escolha de continuar com um pouquinho que você tem e levar as coisas que você acha importante. Quando você carrega a presença de Deus, você carrega quem Deus é. Por isso que eu disse que é muito mais sobre aquele que fica. Eu estou aqui o tempo inteiro. Amém, você entendeu que nesse lugar de presença, nesse lugar de descanso, é melhor do que lá fora. E o outro voltou e tem festa. A parábola diz que passando necessidade e sentindo fome, desejou estar com seu pai. Passando necessidade e sentindo fome, desejou voltar para o lugar de nunca devia ter saído. Reunião dos filhos que ficam. Entendemos que uma vez que estamos na presença do Senhor, a gente não sai, a gente não vai. Eu não pego minha parte para experimentar como ela fora. Se acabar eu volto. Não. Uma vez que na presença do Senhor,
Eu indo, a presença de Deus está indo comigo. Você indo, a presença de Deus está indo com você. Você indo, a presença de Deus está indo com você. Independente do lugar, independente do cenário, independente da circunstância, porque nós escolhemos ser portadores da presença de Deus. Deus está clamando por corações, por espíritos, por mentalidade, por homens e mulheres que carreguem a sua presença. Cada um pegava num lado, levantava a arca e carregava a presença de Deus, literalmente. Deus está procurando esse tipo de gente. Deus está caçando esse tipo de gente. Deus está atrás desse tipo de gente. A gente vai orar junto agora. Se você pode, se coloque de pé, de joelho, deitar no chão, como você achar que for melhor para você. Mas nós iremos fazer uma oração intencional. Qual é a nossa oração? Os instrumentos vão começar a tocar e você não espera a letra de música. Como eu comecei falando, toda vez que você sai desse lugar, você é a primeira pessoa a saber. Quando o seu pastor, quando o seu amigo, quando o seu discipulador vem te dar um toque, vem te alertar, você já sabe que você saiu de lá há muito tempo. E onde é que Deus está nessa história? No mesmo lugar de sempre. Um pai com a despensa cheia, com a cama quente, com comida na mesa, esperando fazer uma festa. Esperando para dar uma festa. E a gente que está aqui, como eu falei, a reunião dos filhos que decidiram ficar. Vamos zelar e guardar essa presença para que ela não se perca. Coloque a mão no seu coração. Como eu disse, os instrumentos vão começar e você já pode agora começar você fazer a sua oração. Primeiro, comece pedindo perdão a Deus por todas as vezes que você saiu desse lugar, todas as vezes que você serviu um Deus que você considerava melhor, toda vez que você serviu um Deus que te supria as suas necessidades. Lembrando que Deus não é um barbudo com uma vara na mão para te corrigir, mas Deus é um pai de amor e existe lugar para você na casa dele. Deus é um pai de amor e existe lugar para você na mesa dele. Deus é um pai de amor e na sua casa há muitas moradas.